Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar abrindo o seu material, o seu caderno e escrevendo a data de hoje. Vamos ver. Hoje é dia 10 de julho de 2020. A seguir, você escreve também o seu nome. Após isso, vamos conhecer os objetivos da aula de hoje? Acompanhe aí na telinha. Relembrar as características do gênero textual cordel. Apreciar textos literários, valorizando a diversidade cultural. Reconhecer o gênero do substantivo. Ler e escrever palavras com CH. E também identificar o plural de palavras. Vamos continuar nesta aula aprendendo um pouco mais sobre a literatura de cordel. Relembrando o gênero textual cordel. O cordel é um texto literário em forma de poesia popular. Ele é escrito em estrofes com 7 versos a rimar. Vamos ler juntos essa pequena estrofe? Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo, cordão. Mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Esse é um trecho do cordel de Rodolfo Coelho Cavalcante. E onde encontramos o cordel? O cordel pode ser visto e apresentado em uma feira, em um evento específico para este gênero textual. Ou então ele também pode ser vendido em feiras e pendurados nos cordões de barbante. E o cordel ele pode ser declamado ou cantado. Ao ser cantado, ele pode estar falando ao som de violão, ou de sanfona, ou de tambor. Nos cordéis,
eles também apresentam um vocabulário próprio, da própria região do Nordeste. Vamos ler juntos essa estrofe? Viva o povo nordestino, povo que fala arretado, com seu jeito diferente, um sotaque arrastado, se admira e diz oxente. Ao bom forró é fiel, manda bem no cordel e dá um show no repente. Esse cordel é de Juarez Alencar Pereira. E vejam só o que o nordestino que está sendo representado ali naquela imagem está falando. Mar menino, acunha, arretado, arriégua, oxe, vixe, que são palavras que nós podemos estar observando no cordel. E vocês sabiam também que no dia 8 de outubro se comemora o Dia do Nordestino. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse vocabulário. A palavra arretado significa belo, grandioso, valente. Então, quando a gente diz assim, que menino arretado, é um menino valente, corajoso. E a palavra oxente, e a sua abreviação que é oxi, ou arriégua, é uma expressão de surpresa, de espanto, que significa minha nossa. Acunha, que está com pressa. E também mainha, que significa mãe, ou painho, que significa pai. Muito bem. Vamos conhecer agora alguns cordelistas, que são poetas que escrevem e declamam os cordéis. O primeiro é o Leandro Gomes de Barros. Ele é conhecido como pai do cordel. Ele é paraibano e foi educado pela família do padre Vicente Xavier de Farias. Ele foi autor de diversos clássicos e campeão de vendas. Seus folhetos foram espalhados por todo o Nordeste e eram impressos em uma pequena gráfica, que foi fundada pelo próprio poeta em 1906. Os textos de Leandro retratavam temas do cotidiano, do dia a dia, sempre com muito senso de humor. Ele é o patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e faleceu no dia 4 de março de 1918 em Recife. Outro cordelista muito importante é o Ariano Suassuna. Ele também nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 16 de junho de 1927. Ele foi um poeta, romancista e professor. Ariano Suassuna escreveu 15 livros, entre romances e poesias, e 18 peças de teatro. A sua obra mais conhecida é O Alto da Compadecida, que foi transformada em um filme. Em 1989, Ariano foi eleito também para a Academia Brasileira de Letras e faleceu no Recife no dia 23 de julho de 2014. O próximo cordelista, ele tem este nome, olha só, Patativa do Assaré, mas o nome dele mesmo é Antônio Gonçalves da Silva. Ele nasceu no sítio da Serra de Serrana, que fica no município de Assaré, no sul do Ceará. O apelido Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave nativa da Chapada do Araripe, conhecida no Nordeste. Patativa do Assaré, ele foi um poeta brasileiro e um dos principais representantes da cultura nordestina. Os seus livros eles foram traduzidos em diversos idiomas e seus poemas tornaram-se temas de estudo em diversas universidades pelo mundo todo. Patativa do Assaré, ele faleceu em Assaré, no Ceará, no dia 8 de julho de 2002. Agora, a professora irá apresentar alguns cordelistas famosos conhecidos atualmente. Um deles é o Braulio Bessa. Você já viu ele na televisão? Acho que sim. Braulio Bessa, ele é um poeta, cordelista e declamador brasileiro.
Ele ficou famoso após postar vídeos na internet para resgatar a tradicional cultura da literatura de cordel. Foi nesta forma que seus vídeos com declamações já ultrapassaram mais de 250 milhões de visualizações. E ele tem uma marca registrada, que é o sotaque e o seu chapéu. E ele também ganhou o título de Embaixador do Nordeste. Agora aprecie um pouco o cordel declamado pelo Braulio Bessa. Olha, eu lembro muito do professor Erizon, que foi o professor que apresentou a poesia para mim e que talvez me pariu como poeta, nem sabe. Eu não tinha interesse nenhum por poesia, por literatura, nem de ler eu gostava. E ele era um professor que sempre levava muito material artístico para a sala de aula, me apresentou o poeta Gessie Quirino, me apresentou Cordel de Fogo Encantado, quando eu vi Lirinha declamando poesia, eu queria declamar. E quando eu tive contato com a poesia de Patativa do Assaré na sala de aula, também foi por esse professor. E ali nasce a minha vontade de transformar através da poesia, já que quando ele botou um livro de poesia na minha mão, eu me senti transformado, que um menino de uma cidade de 18 mil habitantes no sertão do Ceará não tinha sonho, não tinha... Eu botei na cabeça, eu quero ser poeta, um dia eu vou lançar um livro e vou transformar a vida de alguém. E eu devo tudo isso ao poder da educação, à sala de aula, ao professor, e continuo acreditando muito na força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso que eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Eu sou Braulio Bessa, poeta de Alto Santo, no Ceará. Fui aluno do professor Erizon, na Escola Francisco Nonato Freire. Valeu, professor! Vamos agora conhecer uma outra cordelista muito famosa no público infantil, que é a Mariane Biggio. Mariane Biggio, ela é pernambucana, nasceu em Recife e ela se tornou escritora, contadora de histórias, cantora e radialista. Ela começou recitando, declamando seus poemas nos mercados públicos da cidade. Hoje, a sua especialidade é a literatura de cordel para crianças. E ela tem um projeto com a sua irmã, a Mila Biggio, que chama-se o projeto Cordel Animado. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa artista? Vejam só! Com licença, minha gente, permitam-me apresentar. Eu sou Mariane Biggio, sobrenome de além-mar. Nasci para contar histórias, inventadas ou memórias da poesia popular. Também quero destacar a maior sorte que eu tive de encontrar uma parceira. É da música que ela vive. Deus me deu enorme luxo, nascemos do mesmo bucho e assim a gente convive. Mila Biggio, não se prive. Ora, deixe de besteira. Venha mostrar o que sabes, que você é de primeira. Vou contar sobre o cordel, você faz o seu papel, alegrando a turma inteira. Era vendido nas feiras na era medieval. Seu nome vem do varal, onde era exposto em fileiras. Moedinhas na algibeira, se um trovador europeu contava o que sucedeu num canto leve e rimado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. Chegou nessa terra quente com a colonização, viveu a transformação, tomou sotaque da gente.
Lá no sertão, de repente, encontrou seu apogeu. Aqui se fortaleceu, folhetos pra todo lado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. Casou com a xilogravura que estampava suas capas. Cruzou do Nordeste os mapas, levando a nossa cultura. Narrou contos de aventura, falou do rei do plebeu, contando o que aconteceu, deixava o povo informado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. Quase que foi extinguido, mas retomou seu lugar. E eu quero valorizar para que não seja esquecido. Não há nada parecido. O cordel me comoveu, juntou minha irmã e eu pra dividir o tablado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. Muito bem, vocês acabaram de apreciar no cordel de Mariane Biggio que vocês viram também que ela cantou o cordel? Muito bem. Vamos agora conhecer mais uma história dessa cordelista. Com vocês, um cordel para muitos chapéus. Tem chapéu de toda sorte pra gente usar na cabeça. Se o sol estiver forte ou ainda que anoiteça. Mesmo que não pareça, cada chapéu tem história. Um dono que o mereça e que o deixa cheio de glória. Tem um chapéu bem pontudo que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de cangaceiro, quem usou foi Lampião. O cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Sem falar Napoleão com seu chapéu tão lembrado, montado num alazão, cantando marcha soldado. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Tem chapéu de mexicano, que tem nome de sombreiro. É de couro e não de pano, o chapéu lá do vaqueiro. O coelho sai inteiro de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro, tem varinha, luva e gola. Vamos agora interpretar a história? Vamos ver agora. Leia o trecho da história. O cabra é encrenqueiro. O que significa esta frase? Um homem que briga muito ou uma cabra em apuros? Pense um pouquinho.
Se você respondeu que o cabra encrenqueiro é um homem que briga muito, você acertou. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o tema da história? A história fala sobre os diversos tipos de chapéus, as profissões ou as peças de roupa. Pensem um pouquinho e respondam. Se você respondeu os diversos tipos de chapéus, você acertou. Vocês observaram que na história foi representado diversos personagens com os seus chapéus, certo? Vamos ver aqui com a professora? Lá na história nós vimos o chapéu do cozinheiro. O cozinheiro é uma palavra, um substantivo, que está no masculino. Agora, se fosse uma mulher que estivesse utilizando, como que seria? Seria a cozinheira. Mudaria então aqui o artigo, o por a, e o cozinheiro, seu final, iria mudar. Trocaríamos a letra O pela letra A. Assim como acontece na personagem O Mágico. E se fosse uma mulher? Qual seria o substantivo feminino de mágico? A mágica. Vamos ver mais um pouquinho. O marinheiro. O feminino de marinheiro é a marinheira. O mexicano. O feminino de mexicano é a mexicana. E também nós podemos ver algumas palavras diferentes, como é o caso do lampião. O lampião é o substantivo masculino e o seu feminino é a lampiã. E o imperador, o feminino de imperador é a imperatriz. Agora é com você. Qual é o substantivo feminino de aluno? Isso, a aluna. E o professor? A professora. Muito bem. Vejam agora, vamos acompanhar aqui com a professora a palavra, sobre o que era mesmo o tema do cordel? Era sobre o chapéu. Vamos ler aqui com a professora, escrito, palavra chapéu. Chapéu inicia com a sílaba CHA. Vamos relembrar com a professora a família silábica do CH? Acompanhem aí. O CH, ele é uma sílaba formada por duas consoantes. Então, o CH com a letra A forma chá, com a letra E, che, com a letra I, chi, com a letra U, xô e com a letra U, chu. O CH pode estar escrito no início de palavras. Vamos ver. Em chave, cheque, chinelo, chocolate e chuva. O CH também pode estar no meio das palavras. Observem nos exemplos. Machado, cachecol, mochila e cachorro. E também agora o CH pode estar no final das palavras. Flecha, boliche, bicho e chuchu. E o CH ele também pode estar com a sílaba ão, como é no caso das palavras chão e colchão. Vamos agora brincar um pouco com as palavras com CH? Muito bem, agora é a hora do bingo. E para participar desse jogo, eu vou convidar a professora Patrícia. Seja bem-vinda, professora! Olá, professora Lorena, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, crianças, que bom estar aqui com vocês de novo. Vamos agora participar do jogo? Vamos sim. Então vamos lá. Você aí na sua casa pode também fazer a sua cartela de bingo. Você pode estar desenhando algumas imagens que tenham a sílaba CH, certo? E também você pode estar fazendo uma lista de palavras que contenham o CH para você poder sortear. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo, uma rodada para mostrar para eles? Vamos sim. Pode começar, professora. Então, pode sortear a palavra. Eu vou escolher aqui uma palavra. Vamos ver. A palavra chácara. Vamos ver aqui com a professora. Será que eu vou ter na minha cartela chácara?
Não vou ter. Eu também não tenho. Então vamos para a próxima. Chuveiro. Eu tenho chuveiro, já vou marcar. Eu também tenho. Joia. Quem marcar a cartela toda falará bingo no final, tá bom? Posso escolher a próxima? Claro, pode sim. Então vamos lá. Próxima palavrinha é chinelo. Você Não. tem o chinelo, professora Lorena? Não tem chinelo. Eu tenho. Próxima palavra. Machado. Também não tenho. Machado, eu tenho, olha só. Será que eu vou perder de novo esse jogo? Vamos lá. Legal. Próxima palavra. Cachecol. Cachecol. Tenho também! E eu não tenho. Que legal. Eu acho que eu vou ganhar, professora Pois é, Lorena. as convidadas dessa semana estão só ganhando esses jogos. Eu acho que eu vou ganhar. Vamos lá para a próxima. Chinês. Esse eu tenho. Não. Ainda bem. Não tenho, não tenho. Próxima palavrinha. Lanche. Não vou ter. Não tenho também. Opa. Mais uma palavra. Boliche. Eu tenho. Boliche eu também tenho. Olha, faltam poucas para mim. Joia. A próxima palavrinha é chocalho. Chocalho. Deixa eu ver. Eu não tenho, professora Lorena. Eu tenho. Muito bem. Vou sortear mais uma palavra aqui. Joia. Vamos ler juntos? Borracha. Olha lá, o CH tá no final da palavra. Borracha. Eu tenho. Não tenho. Sua vez. Vamos lá. Próxima palavrinha. Flecha. Também a sílaba com CH está no final. E eu também tenho na minha cartela. Que bom, que joia. A professora Lorena não tem. Muito bem, mais uma estrelinha para mim. Vou para a próxima palavra. Chuva. Não tenho. Não tenho também. Deixa eu só arrumar as palavrinhas aqui. Nossa listinha de palavras já. Próxima palavrinha, vamos ver qual será? Cachorro. Eu tenho. Não tenho cachorro. Vamos lá para a próxima. Mochila. Olha só, o CH está no meio da palavra. Mochila. Não vou ter, professora. Também não tenho esta palavrinha. Então vamos para a próxima. Próxima, qual será? Chaleira. Eu tenho. Eu também tenho. E a sílaba com CH está no início, né? Veja aqui, chaleira. Muito bem, vamos lá. Mais uma estrelinha para mim. Vou para a próxima palavra. Tá quase. A palavra é chocolate. Não eu tenho. Não tenho chocolate. Nossa, só falta uma para eu marcar. Para mim faltam duas. Que vê que você vai ganhar de mim ainda, professora. Que bom. Próxima palavrinha, vamos lá, é cheque. Cheque eu não tenho, professora. Eu também não vou ter. Vou sortear aqui mais uma palavrinha. Qual será que é? Chave! Eu tenho chave. Eu também. Mas você marcou todas? Não, ficou a chupeta de fora. Eu marquei. Que bom, A ganhei. professora Lorena ganhou de mim. Que joia. Que legal, muito bom. Muito bem. Muito obrigada, professora, pela sua De participação. nada, foi muito legal. Daqui a pouquinho vai ter um outro jogo e você volta, Legal, tá bom? até mais, crianças. Vamos lá. Vamos continuando a nossa aula. Então, nós vimos que nós apreciamos uma história que era sobre o chapéu. E que gênero textual mesmo que nós vimos
essa história do chapéu? Nós vimos em um cordel. Vejam só, cordel é escrito com a letra L no final. Mas ela não tem um som de U? Vamos ler, vamos observar, ó. Cordel. Sim. Mas e agora, professora, como é que eu vou saber, como que eu vou escrever as palavras com L e com U no final? Como é que eu vou saber para escrever? Vamos ver agora? Apreciem aí na tela. Veja só, quando que nós escrevemos com L e U no final das palavras? Vejam só neste exemplo. Nós temos que observar, nós temos que relembrar o plural das palavras. Por isso que é muito importante a gente aprender sobre o plural. Veja só, a palavra caracol. Vamos pensar no plural dessa palavra. Será que eu falo caracols ou caracóis? Ah, eu falo caracóis. Muito bem, então eu troco a letrinha L pela sílaba is. Agora para o próximo exemplo. Baú. E agora, qual será que é o plural de baú? Será que é baús ou baís? Não, é baús. Então, por isso que eu sei que é escrito com a letra U. Joia! Vamos agora participar de um outro jogo que se chama Loteria de Palavras. A professora agora irá mostrar para vocês uma imagem. Veja só, e agora a gente vai ter que descobrir se essa palavra é escrita com L ou U no final. Vamos ver juntos? A imagem então é troféu. Será que troféu é com a letra L ou com a letra U? Qual é o plural mesmo do troféu? É troféus ou troféis? Ah, fica melhor troféus. Então, nós devemos escrever com a letra U. Então, já escrevemos ali. E a próxima? Mingau. É com a letra L ou com a letra U no final? A gente fala mingais ou mingaus? Ah, é mingaus. Então, por isso, também se escreve com a letra U. Agora, vamos jogar mais um pouquinho? Eu vou convidar a professora Patrícia novamente para nós fazermos um jogo de leitura. Olá, novamente. Olá, crianças. Joia. Você me ajuda a organizar aqui para nós jogarmos? Ajudo sim. Vai ser bem rapidinho. Para esse jogo, é necessário um cartaz com várias palavras que nós vamos raspar e descobrir a palavra. Essas palavras que estão aqui, elas estão no singular. E a professora Patrícia irá identificar o plural dessas palavras, certo? E aqui nós temos várias palavras com diversos tipos de fontes, certo? Então, eu vou fazer 2 exemplos apenas, tá bom, professora? Joia. Então, vamos lá. Vou começar aqui, então, com essa palavra. É a palavra caju. Qual é o plural de caju? Bom, professora Lorena, você explicou que as palavrinhas que terminam com vogais, nós acrescentamos a letra S, isto? Isso mesmo. Então, se a palavra é caju, vai ficar cajus. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Me ajudem lá, crianças. Cajus. Ah, eu já achei. Olha aqui, professora Lorena. Cajus. Isso mesmo? Isso mesmo. Legal. Agora vamos para mais um exemplo. Vamos ver lá. Ah, essa palavra é sal, que termina com a letra L. Sal. Sal termina com L. Quando termina com L, nós acrescentamos o is. Isso mesmo, nós tiramos a letrinha L e acrescentamos o is. Jóia, então se é sal, vai ficar sais. Vamos lá, vamos procurar a palavrinha. Lembrando que está com uma letrinha, uma fonte diferente, mas eu já achei aqui, professora Lorena. Muito bem. Sais. Muito bem. E você também pode estar brincando na sua casa, né, escrevendo o singular de palavras com L e U e o seu plural.
né? Foi bem legal essa brincadeira também. Muito bem. Até mais, crianças. Tchau, tchau. Vamos agora conferir se nós atingimos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver. Nós relembramos as características do gênero cordel, apreciamos textos literários, valorizando a diversidade cultural, reconhecemos o gênero do substantivo, lemos e escrevemos palavras com CH e identificamos o plural de palavras. Muito bem, atingimos os nossos objetivos. Agora, para a nossa despedida, a professora elaborou um cordel. Vou ler aqui para vocês. Nessa semana, vimos fantasia e também rimas de cordel, pois aprender é sempre uma alegria que nem sempre está no papel. Hoje o tempo está mudado, mesmo assim, não deixe de ler. Acredite, nada está acabado, tem as aulas do Vem Aprender. Da escola tenho saudade, lembranças que guardo com carinho. Logo teremos a liberdade e voltaremos com carinho. Seu aprendizado é nosso tesouro, por isso agradeço por contribuir. Ele vale mais que ouro, pois aprender nos faz evoluir. Querida família, obrigada pela atenção. Vocês alegram nossa vida, coisas que guardo no coração. Nesse cordel de despedida, toda a nossa gratidão. Até mais, pessoal! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Andresa, trabalho na Escola Ruth e estou aqui para nós termos mais uma aula de Ciências Humanas. Preparada? Então, o tema da nossa aula é os primeiros habitantes do município. Que município será que nós vamos trabalhar hoje? Acho que alguém já falou aí. Ponta Grossa, isso mesmo. Nós vamos descobrir quem foram esses primeiros habitantes aqui do nosso município. E o nosso objetivo é conhecer por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Só que antes da professora começar a nossa aula, eu quero contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que aqui na TV Educativa tem, vamos dizer assim, uma máquina do tempo? Não sabiam? Mas é verdade. Só que essa máquina do tempo, ela não nos leva para o futuro. Ela vai nos levar para o passado. O que é o passado? O passado são acontecimentos que já ocorreram. Então, o passado, o que já ocorreu. O presente é agora, ou agora. E o futuro, o que ainda vai acontecer. Como nós queremos saber sobre os primeiros habitantes, a professora pediu para essa máquina que nos levasse até os primeiros habitantes. Então, vai ter que ser bem no passado. Estão preparados para viajar comigo? Vamos fazer uma viagem, então, pelo passado? Vamos ver o que a máquina nos preparou? Mas antes, a professora já estava esquecendo. Eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês e coloquem aí o dia, que é dia 10 de julho de 2020, professora Andresa, e a nossa aula é os primeiros habitantes do município. Coloquem onde que vocês estão fazendo o diáriozinho de vocês, né? Então coloquem para vocês terem esse tema para depois poder mostrar lá para a professora na sala de aula, certo? Se não der tempo de copiar, depois vocês entram lá no site da prefeitura, bem devagarzinho, olha a aula e vocês copiam, tá bom, pessoal? Então vamos agora começar a nossa viagem pelo passado? Mas o que a máquina nos preparou? Primeiro ela fez uma foto nossa do presente, olhem lá, Ponta Grossa em 2020, 197 anos, que ela vai fazer. Por que ela vai fazer? Lembram lá o dia do aniversário da nossa cidade? 15 de setembro, né, pessoal? Dia 15 de setembro, a Ponta Grossa faz 197 anos. Olha só, falta 3 aninhos só para ela fazer 200 anos, pessoal. Que legal! Então, vamos começar nossa viagem no
Presente. Vamos ver para onde que a máquina vai nos levar? Vamos lá? Nossa, nos levou para 1940, mais ou menos, pessoal, porque a máquina não sabe datar bem certinho quando foi tirada essa foto, porque agora, né, agora começa um problema. Nós não temos mais o celular que sai com data, tudo certinho. Então ela tem que fazer assim uma estimativa, mais ou menos aonde que ela trouxe. Então aqui Ponta Grossa está com 117 anos. E como a máquina sabe, ela trouxe a imagem do quê? Da nossa antiga catedral, né? Lembram lá que a professora falou que infelizmente ela foi demolida? E como a professora Andresa gosta bastante, ela nos trouxe aí. Que joia, né? Vamos ver agora para onde nós vamos ir? Será que já vamos chegar nos primeiros habitantes? Ainda não. Vejam só, Ponta Grossa é uma senhora, 83 anos, em mais ou menos 1906, pessoal, olha. E essa foto aqui a professora acha muito legal, porque estão vendo esta construção aqui? É quando ela estava sendo construída a catedral que foi demolida, pessoal. Aqui essa foto, olha as cidades, olha ali as casas. A gente está vendo que as fotos estão ficando cada vez mais o que? Mais antigas, né? Então ela trouxe nós em 1906. Vamos ver, vamos lá. Já estão ficando curiosos? Ainda não, né, pessoal? Olha, essa foto aqui a professora já usou, que é assim, a segunda capela, vamos dizer assim, lá na formação de Ponta Grossa, quando ela virou freguesia, que eles soltaram as pombinhas, lembram lá da lenda? E construíram uma igreja, uma capela? Essa é a segunda, porque a primeira foi feita de madeira e palha, ela não tem assim nenhum registro dela. Então essa daqui é a segunda, aquela de estuque que a professora falou, né? Bem rústica, não tinha corredor, né? Então essa aqui é a Capela Nossa Senhora de Santana, que neste lugar vai ser aonde? A nossa catedral. Então aqui nós estamos em 1850. Ponta Grossa está com 27 anos. É uma mocinha, tá novinha nossa cidade. E agora, será que chegamos? Vamos ver? Não, o ano que ela é elevada freguesia, olha lá. Lembram que a professora falou que isso daqui não é uma foto, é uma pintura lá de Debré, que ele era um pintor francês, né? Que ele ia passando na época do Brasil Império e ele ia pintando as imagens, as paisagens, o que ele achava interessante. Então, quando ele esteve aqui na região dos Campos Gerais, ele pintou esse quadro, e aqui no meio a Capela de Santana. Então a cidade começa a, vamos dizer assim, a se desenvolver em volta da capela, né? Que a capela é o marco da freguesia, certo? Continuando, eu acho que está chegando perto. Nossa, e agora o Capão do Pouso de Ponta Grossa. Quem será que é esses? Quem será que são esses aqui? O tropeiro, né, pessoal? Na outra aula da professora Andresa, nós vamos conhecer bem a história dos tropeiros, né? Então, Ponta Grossa se originou através do quê? Do caminho dos tropeiros, né? Que foi se desenvolvendo a região. Será que eles foram? Os primeiros habitantes de Ponta Grossa foram os tropeiros? Sim? Não? O que vocês acham aí? Conversem aí com a mãe, perguntem aí para a família o que ela acha. Foi, não foi? E agora? A máquina está me falando que aqui estão os primeiros habitantes da nossa cidade, da nossa região, porque está como Campos Gerais. Olhem bem essa imagem. Estão conseguindo ver alguém, alguma pessoa aí? Não? Mas a máquina me garantiu que aqui estão os primeiros habitantes da nossa cidade. Ah, não? Então vamos olhar então a bancada da professora para ver se vocês vão conseguir descobrir quem são os primeiros habitantes da nossa cidade. Olhem aqui a minha mesa. Conseguem? Será que vão? O que são esses objetos aí? Já sabem? São objetos
indígenas, muito bem. Então, os primeiros habitantes da nossa cidade foram os indígenas. Da nossa cidade não, da região dos Campos Gerais. Os primeiros habitantes do Brasil como um todo, né? O indígena. Agora, antes da professora nós continuarmos a conhecer um pouco esse indígena da nossa região, vamos ver o que são esses objetos aqui? Então, aqui nós temos esse aqui que eles chamam de pau de chuva. Se vocês prestarem atenção, ele faz o sonzinho da chuva. Ó. Gostoso, né? Não vou fazer muito, senão vai que começa a chover muito, né? Aqui, nessa parte aqui, estão os instrumentos musicais. Então, esse aqui é o caxixe. Nós temos o cabulete, olha que legal. A flauta, né, pessoal, que é a mais conhecida, assim, de nós, né? Tem 2 modelinhos de flauta. Esse aqui é o boró. Esse daqui nós conhecemos como mensageiro de boa sorte, né? Que quando dá o vento na casa, deve ter. Olha só, vocês sabiam que ele é um instrumento indígena? Pois é, eu também não sabia, fiquei descobrindo aí quando fui pesquisar. Legal, né, pessoal? Temos os apitos, a professora vai mostrar o apito indígena, geralmente, ele é o som dos passarinhos, ele reproduz o som do passarinho. Olha esse daqui que jóia. Legal, né, pessoal? Então, geralmente, ele reproduz o som dos passarinhos. Nós temos as maracas também, olha. Também o indígena, se vocês forem ver filmes com indígenas desenham, eles usam bastante as maracas, né? E tem outros instrumentos, só que a professora só trouxe alguns. Aqui nós temos alguns objetos que são feitos com vime, que é tipo uma vara que ela é flexível. Então, o que eles conseguem fazer? Então, nós temos o leque, o cesto, esse cestinho aqui, ele pode ser de vime, como ele também pode ser de palha. E esse aqui que a professora acha muito interessante, que é o colar de dente. Esse colar aqui, geralmente, quem usa são os guerreiros da tribo, que distingue eles dos outros indígenas, né? Então, esse daqui é o colar de dente de algum animal. A professora não sabe qual animal que era esse aqui que ficou banguelinho, coitadinho, né? Temos também a machadinha. Olha, essa machadinha, de vez de ter a lâmina, ela tem uma pedra. Estão vendo, pessoal? Muito legal, né? As zarabatanas, né? O que é as zarabatanas? Eles pegam essas setas aqui, ou grãozinho, pedrinha, coloca aqui dentro, assopra para acertar o alvo que eles querem, né? E olhem como é o detalhe, olha que riqueza esse trabalho dessas zarabatanas, né? Então aqui na mesa nós temos vários tipos de zarabatana, né? Tem essa aqui também que é muito bonita. Temos aqui, que são os mais conhecidos, né, pessoal? O arco e flecha, né? Também tem as lanças que eles usam, né? Então, esses aqui são alguns objetos que a professora trouxe para vocês entenderem, né, que os primeiros habitantes foram os indígenas. A professora já quer agradecer também à Escola Maria Laura, que emprestou esses objetos aqui para nós, para a professora poder dar aula para vocês, certo? Muito obrigado. Então, vamos voltar lá agora? Vamos ver. Então, os primeiros habitantes nós já sabemos que são os indígenas. Olha, agora eles apareceram, agora nós descobrimos, né? Só que esse indígena aqui dos Campos Gerais é o que nós chamamos, eles recebem o nome de caigangues. Então, os indígenas dos Campos Gerais são os caigangues. E essas fotos que a professora trouxe são de povos caigangues que tem aí na região, né? No Paraná, no Brasil, a professora trouxe. Os caigangues, eles são assim um indígena, vamos dizer assim, um indígena mais rústico, sabe? Eles não são assim, eles não são de fazer
tantos objetos, assim, pinturas, essas coisas eles não são. Eles vivem mais da caça e da pesca, os caigangues. E os caigangues, eles têm assim uma curiosidade muito legal, que lá na aldeia deles, eles plantam, mas não muito, eles saem através assim para outras regiões. Então eles fazem tipos de acampamentos. Eles têm a tribo deles e saem para outras regiões para fazerem um acampamento, para colherem frutas que tenha naquela região, para caçarem, para pescarem. E nesses acampamentos que aqui na nossa região eles faziam. Então aqui em Ponta Grossa era o que? Era um acampamento dos caigangues. Eles vinham para a nossa região para pescar, para pegar os alimentos e levar lá na tribo deles, na aldeia deles. E também a professora sempre gosta de dizer que Ponta Grossa é a cidade dos caminhos, porque também aqui na nossa cidade eles faziam de caminho, eles tinham um caminho aqui, tanto os caigangues quanto o caminho que nós chamamos do Peabiru, que começava lá no Peru e vai terminar lá no litoral. Também era o caminho. Então, Ponta Grossa e seus caminhos, né? Então, vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre a aldeia caigangue, né? Então, aqui, agora que a professora já mostrou aqui o nome caigangue, a professora quer que vocês escrevam aí no diário de vocês, que os primeiros habitantes da nossa região foram os indígenas caigangues. Escrevam aí, agora já tá fácil aqui, até o segundo ano consegue escrever bem bonitinho. Olhem, pessoal, que legal essas imagens. A professora vai deixar primeiro vocês olharem ela, verem o que vocês acham, porque o que é isso? É um buraco? O que é? O que está acontecendo nessa imagem? Deem uma boa olhada nessa imagem aí. Legal, né, pessoal? Então, vamos ver. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui as araucárias, certo, né? Que dão pinhão, que nós chamamos de pinheiros, né? Vocês podem ver. Então, é na nossa região, a região aqui do Paraná. O alimento deles principal é o que? O pinhão. Eles são a base da alimentação dos caigangues, é o pinhão. Gostoso, né? Eu adoro. E se vocês forem ver aqui as casas dos caigangues, eles é o que nós chamamos de malocas. Então, as ocas é uma família só. As malocas são várias famílias. E elas são o que? Subterrâneas. Vocês podem ver, eles faziam tipo um buraco, né? E as casas deles eram dentro desse buraco. Por quê, pessoal? Para que nossa região é muito fria, né? Então era uma forma que eles tinham de se aquecer também, para se protegerem do frio. Então aqui é a aldeia caigangue, é uma aldeia o quê? Subterrânea. As casas deles eram subterrâneas e em cima eles colocavam palha, né? Eles cobriam para ficar bem protegido ali. Agora a professora trouxe um videozinho. Esse videozinho aqui, ele é com algumas palavras em caigangue. Então, tem a palavra e como que é escrita em caigangue. Prestem bem atenção para vocês verem como que se escreve estrela, como que se escreve família. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Vamos ver lá? E lembrando, os caigangues, pessoal, a língua deles é do G. Eles não são do Tupi-Guarani, que é bem conhecido. Eles são 2G. Então, vamos assistir?
90 línguas. A caigangue é uma delas. E aí, pessoal, gostaram? Legal, né? Vocês viram o tamanho que é da palavra para você escrever família, viu? Então não reclamem quando as professoras falarem palavras grandes. Olha aí, as tucaigangues são bem maiores, né? Então, agora vamos ver como que é constituída uma aldeia caigangue e as outras aldeias também. Então, temos ali o cacique e o pajé. O cacique, né, pessoal? O cacique, quem é ele? Ele é a autoridade máxima na aldeia. Então, ele que faz com que as leis se cumpram na aldeia, né? Geralmente ele é um ancião, ele é uma pessoa mais velha, né? Ele é como seria assim um prefeito, vamos dizer assim, da aldeia. Ele que toma as atitudes e representa essa aldeia. E o pajé, quem será o pajé? O pajé tem mais uma figura mística dentro da aldeia. Ele é como um médico, ele que faz os remédios geralmente com ervas, né? Faz as orações, todos os males que se abatem dentro daquela aldeia, é o pajé que resolve, né? Então são duas figuras muito importantes para vocês saberem sobre o indígena, né? E nós também herdamos do indígena alguns costumes. A alimentação, como ali o amendoim, a abóbora, a mandioca, cará, feijão. E como nós se originamos dos caigangues, o pinhão, o milho, e são alimentos que são a base da nossa alimentação até hoje, né, pessoal? Então, esses alimentos são indígenas e que nós usamos, saboreamos, né, até hoje. Então, que a cultura indígena nos proporcionou. E também temos o hábito de tomar banho. Tomar banho é muito legal, né, pessoal? Como assim, professora? Porque os portugueses, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, pessoal, eles não tinham o costume de tomar banho, porque lá era muito frio, então eles não tomavam banho, apesar que assim com esse frio que nós estamos ultimamente, tem gente que tá querendo dibrar o banho, mas não pode, hein, pessoal? Tem que tomar banho todo dia, tem que ficar limpinho. Lembra que é costume que nós herdamos do indígena, e o indígena adora tomar banho. Também aqui a professora trouxe essas ervas, ou tomar um chá, pessoal. Muitas mães, muitas crianças, nós temos aí também as benzedeiras, né, que levam a criança muitas vezes para se benzer, para tirar o quebrante. Tudo isso é cultura indígena, nós herdamos dos indígenas. Simples, um chazinho de hortelã que nós herdamos do indígena para fazer. E o dormir na rede também, cultura indígena. O indígena não tinha cama, não tinha colchão, então ele dormia onde? Na rede, né? E vários outros costumes que a gente acabou herdando do indígena. E também a professora trouxe aqui, são politeístas. O que é isso? Politeísta, que nome difícil, professora. Politeísta, eles têm vários deuses, quer dizer, eles não acreditam num somente Deus, eles têm vários. E pro indígena, esses deuses são os elementos da natureza, são a natureza. A professora trouxe esses três aqui, que são os mais conhecidos. Tem o Tupã, Jaci e Guaraci. Tupã, gente, é o deus dos raios e dos trovões. Quem assistiu a aula da professora Andresa sobre Vila Velha vai lembrar lá que foi o deus Tupã que formou as pedras, as furnas, a Lagoa Dourada. Foi o deus Tupã que lançou essa maldição ali na aldeia, né? E Jaci já é a deusa da lua, né? A lua, eles também têm como uma deusa, né? E Guaraci é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do Sol, né? Então a professora trouxe assim para vocês conhecerem um pouquinho da religião indígena. E aqui em Ponta Grossa, temos a presença do indígena em Ponta Grossa? Quem assistiu às aulas da professora Andresa aqui, tenho certeza que está falando, eu lembro dessa daqui, né? Então essa aqui é do monumento do sesquicentenário de Ponta Grossa, quando Ponta Grossa fez 150 anos, e se vocês forem ver, a primeira imagem é a do indígena.
Por quê? Porque o indígena é o primeiro habitante de Ponta Grossa. Qual indígena, pessoal? Vamos lembrar aí? Os caigangues. Muito bem. Aqui a professora trouxe a Vila Velha, né? E a lenda, né, da Vila Velha, que os dois apaixonados, que não poderiam, e daí Deus Tupã lançou toda a maldição ali, deixando a taça, que era onde estava o líquido que eles beberam, e toda a aldeia petrificada. Também é o que? Cultura indígena. E o que é lenda? Lenda é um patrimônio, o que mesmo? Vamos lembrar na aula da professora Andresa? Imaterial, muito bem. E aqui essa imagem a professora trouxe do buraco do padre. Mas o que tem a ver o buraco do padre com o indígena? Por quê? Porque conta, assim, a lenda que tem ali no buraco do padre, que ele recebeu esse nome devido a uns padres que iam nessa região catequizar quem? Os índios. O que era catequizar? Ensinar eles a falarem a nossa língua, né? Que era o português naquela época. O português, não que não fosse agora, né? Desculpa, pessoal, mas era o português de Portugal, né? Nós falamos o português do Brasil, né? Então tem essa diferença, né? Então, para trabalhar com eles, e ali eles iam pela acústica do lugar, eles ali catequizavam esses indígenas. Então, tem a ver? Tem. Então, por isso que recebe o nome de buraco do padre, né? E também, falando nesses padres, esses padres eles eram chamados de jesuítas. E eles fundaram a Capela Santa Bárbara. Vejam lá, pessoal, em 1729. A nossa capela lá, da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora de Santana, ela foi criada em 1823. Então, essa aqui é de 1729. Ela é considerada, ela é a primeira capela aqui da nossa região, na região dos Campos Gerais. Por que a professora está falando assim em questão de Campos Gerais quando ela fala do indígena? Porque, lembrando, o indígena aqui fazia o seu acampamento, era o seu caminho. Mas na cidade, se você for ver Tibagi, Piraí, ali já tem a comprovação que eles moravam ali, que são as pinturas rupestres que nós temos nesses lugares, né? Então, por isso que a professora está falando em torno dos Campos Gerais. Então, essa aqui é a Capela Santa Bárbara, ela também é um patrimônio histórico nosso, né? E é a primeira capela aqui da nossa região. E ela só não foi assim, vamos dizer assim, só não se deu o desenvolvimento da nossa cidade em torno dessa capela. Por quê? Porque ela ficava muito longe do caminho dos tropeiros. Então, quando a professora for falar dos tropeiros, nós vamos voltar aqui falar na Capela Santa Bárbara. E aqui a imagem, né, desses padres, os jesuítas, catequizando os índios. Certo, pessoal? Entenderam bem? Então, quem foram os primeiros habitantes da nossa cidade, na nossa região, né? Os indígenas e os caigangues. Agora eu quero convidar vocês para nós fazermos uma peteca. Por que a peteca, professora? Porque a peteca, ela é também um brinquedo indígena. Vamos lá, então? Então, deixa a professora arrumar aqui a mesa para que nós possamos trabalhar com essa peteca. Vamos afastar aqui um pouquinho, que vai dar tudo certinho. Então, para nós fazermos essa peteca, nós vamos precisar de jornal. Então, peguem. Se não tiver jornal, pessoal, pode ser folha, pode ser o que vocês tiverem aí, sendo bastante que possa ser cumprida, né? Barbante e tesoura, certo? Bem fácil, vocês vão ver como vai bem gostosinho de fazer essa atividade aí, não vai fazer bagunça nenhuma, mãe não vai ficar brava não. Então vamos lá, vamos o jornal, né, ele é em forma de caderno, né, pessoal? Então peguem lá uma folha de jornal e vamos fazer uma coisa bem difícil, vamos amassar. Vamos? Amassa lá, faz, o que formou aqui? Uma bolinha. Só que essa nossa bolinha aqui ficou muito pequenininha. Vamos fazer maior. Vamos pegar mais uma folha e vamos amassar. Amassa aí. Agora,
vai depender do tamanho que vocês querem fazer a peteca de vocês. Se vocês quiserem fazer ela maior, pode pegar mais uma folha, não tem problema. Se quiserem fazer desse tamanho, eu vou deixar aqui, eu acho que desse tamanho aqui vai ficar bom. Agora o que nós vamos fazer? Deixa a professora tirar aqui o barbante. Vamos pegar aqui 2 folhas, que estão grudadas, deu certo. Coloca essa bolinha aqui bem no meio. E vocês vão fazer assim, ó. Vai arrumando para ficar bonitinho. Arruma certinho, ó. Viram? Agora vocês podem pedir ajuda para a mãe, para poder amarrar, porque vocês vão ter que amarrar bem firme. Então peguem um pedacinho de barbante, não precisa ser muito. O que vocês tiverem aí, passem assim uma vez para ficar bem apertadinho, senão não vocês baterem. Pode desmanchar, né? Então amarra bem firminho, faz um nozinho. E está pronta a peteca de vocês. Pode brincar à vontade em casa, né? Que vocês não podem sair, né? E se vocês quiserem deixá-la mais bonitinha, o que vocês podem fazer? A professora aqui, ó, trouxe uma. Podem pintar aqui, deixar bem enfeitadinha, né? E vocês podem brincar à vontade na casa de vocês. Legal? Quero ver fotos, hein, pessoal? Mandem fotos das petecas, vocês brincando aqui para a TV, para a gente poder colocar no programa, vocês fazendo a peteca. Certo, pessoal? Gostaram? E ela aqui, ó, se vocês verem também, quem tiver em casa galinha e quiser fazer ela com pena, pode fazer também, pode ficar tranquilo. Se perdeu alguma coisa, não conseguiu fazer, só acessar o site lá, a página da prefeitura ou a página aqui da prefeitura não, da Secretaria de Educação, ou aqui da TV Educativa, que vocês vão ter passo a passo, tá? E não esqueçam de mandar foto aqui para nós. Agora a professora quer convidar vocês para nós escutarmos uma música. Só que a professora falou que os caigangues, eles eram o quê? Eles falavam a língua G, né? O tipo linguístico deles era do G. Mas geralmente nós falamos o tupi-guarani, né? Que é o mais conhecido aqui na nossa região, no Brasil. E muitas palavras nossas são do tupi-guarani, como Curitiba, Paraná, são todas tupi-guarani. Então a professora trouxe esse videozinho com essa musiquinha que é do Quintal da Cultura, para vocês escutarem, tá lá. Vamos assistir? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, todo
todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E aí, pessoal, gostaram? Então, todo mundo tem um pouco de índio, né? Todos nós temos um pouco de índio, né? Então, agora a professora quer pedir para vocês pegarem aí o caderno e vamos escrever as palavras-chave da nossa aula, porque quando vocês olharem vão lembrar da aula da professora Andresa. Vamos lá? Então, vamos ver lá. Olha que legal essa imagem aqui também, né? Então, o que nós aprendemos? Nós fizemos uma viagem pro passado, né? Que foi muito joia. O que mais? Aprendemos que os primeiros habitantes da nossa região dos Campos Gerais e também de Ponta Grossa foram os caigangues. Vimos a aldeia subterrânea, né? Lembram que eles ficavam dentro dos buracos lá para se aquecerem? Algumas palavras, aprendemos algumas palavras tanto no caigangue quanto no tupi-guarani, desculpa pessoal, tanto do IG quanto dos tupis-guaranis, né? Também aprendemos quem é o cacique, que é a autoridade máxima na aldeia. Aprendemos que o banho é uma tradição, um costume indígena. Aprendemos um pouco da religião, né? Que eles têm vários deuses. Que o milho também, tanto o milho quanto o pinhão, é a base da alimentação. Vimos a Capela Santa Bárbara, né? Vimos também que a formação, né? As igrejas, a catedral, aprendemos também. Fizemos uma peteca e que o pajé é o quê? É como se fosse o médico da aldeia, da tribo, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que o aprendizado tenha acontecido de uma forma bem legal, bem joia. Na próxima aula estaremos aqui com os tropeiros, eu aguardo vocês. Então, até lá, se cuidem. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Espero que sim, eu estou muito animada. Bom, no primeiro momento, chamem todo mundo que está aí com você para assistir essa nossa aula. Pai, a mãe, ou quem cuida de você, ou às vezes eles estão fazendo algumas tarefas na sua casa e você precisa assistir sozinho o programa. Sem problemas, assim você me faz companhia agora. Agora, nós vamos agradecer a quem pesquisou essa aula, que foi o grupo de pesquisa de aula. Planejaram essa aula para que ela fosse ao ar para vocês. E quais são as 3 palavras da nossa aula que vocês já estão feras? Claro, vocês são os pequenos cientistas. E vocês sabem que a nossa aula de Ciências da Natureza, ela envolve o quê? Conhecimento. Teremos hoje, vamos aprender juntos, experiência, faremos uma experiência e investigação. Sempre, o processo de investigação, ele é constante na nossa aula. Agora, nós vamos retomar o que nós trabalhamos na aula anterior, vocês lembram? Sim, claro que vocês iam me lembrar. Nós trabalhamos sobre o meio ambiente. Vimos que o meio ambiente, ele é a relação dos seres vivos com os seres que não são vivos. Vimos algumas imagens que mostravam elementos naturais e vimos também que não só os elementos naturais compõem o meio ambiente. A história que a professora contou, vocês lembram do título? Jogue sementes, isso mesmo. E naquela história nós pudemos perceber que a professora, juntamente com os seus alunos, colocaram a mão na massa. Eles modificaram o ambiente do lado de trás da escola, que era um ambiente que não queria ser visto, era um ambiente que foi tomado pelo mato. E assim ela jogou as sementes e fez com que aquele lugar onde tinha mato, nasceu salsinha, nasceu mandioca e ficou um lugar muito bacana. E a professora deu a dica da experiência de vocês plantarem na casa de vocês usando material reciclável. Foi plantado alface e foi plantado a camomila. Nós vamos aguardar alguns dias para a gente poder observar como vai o processo de germinação dessa semente e assim a alface que nós plantamos também. Ver se já vai ser hora de nós comermos uma salada de alface. Agora,
Qual seria o objetivo da nossa aula hoje? Vamos lá? Nós vamos hoje identificar a importância do Sol para a vida na Terra. Aí a professora pergunta, será que o Sol é importante para a nossa vida? Qual é a importância dele para a nossa vida? Vocês acham que ele é importante? Ah, eu sabia que vocês já estariam me respondendo e mandando as suas hipóteses. Então, qual vai ser a importância? Ah, vocês acham que o Sol, ele nos fornece luz? A outra hipótese, calor, ok. Tem a ver com temperatura, joia. Queimaduras, exatamente, o Sol tem a ver com queimaduras. E faz bem para a saúde. Será que também nós vamos ver que o Sol só faz o bem? Vamos ver no decorrer da aula para nós vermos se não surgem outras hipóteses também para a gente colocar no final da nossa aula. Agora, a professora vai contar para vocês sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela, ele acaba iluminando o nosso planeta, nos fornece calor e nós não podemos chegar muito perto do Sol porque ele é muito quente. E aí, o que vocês sabem sobre o Sol? Vamos olhar lá no slide sobre o Sol? Quando a gente olha essa imagem aqui, eu pergunto para vocês, que cor é o Sol? Que cor vocês estão vendo aqui? Vermelho, um pouquinho amarelado. E quando vocês olham para o céu, que cor vocês observam que o Sol é? Hã? Isso, muito bem. Vocês sabiam, a professora vai contar uma curiosidade, que o Sol, ele tem 7 cores? Vamos olhar na telinha próxima. A próxima. Isso, o Sol, ele possui 7 cores. Olha que bacana isso. Só que quando a professora pergunta para vocês, vocês veem todas essas cores quando vocês olham para o Sol? Não. Na verdade, quando nós olhamos para o Sol, geralmente a gente vê meio avermelhado, meio amarelado, mas o Sol, ele possui 7 cores. Essas 7 cores, na verdade, são 7 luzes que a gente pode observar aqui nessa faixa, que são as cores que ele emite. Mas quando a gente olha para o Sol, a gente só vê o amarelo e o vermelho. Por quê? Porque quando as luzes, quando ela entra em contato com a atmosfera, elas se espalham. E aqui, como vocês podem ver, o vermelho, que tem um comprimento maior, o laranja e o amarelo, por terem comprimentos maiores, são as cores que prevalecem e que nós conseguimos enxergar. As outras cores que possuem como o violeta, o azul, um comprimento menor, nós não conseguimos visualizar, porque quando elas atingem a atmosfera, que é aquela camada de ar que envolve a Terra, elas acabam se espalhando. Muitas vezes, quando a gente observa o Sol no final da tarde, a gente percebe que o Sol ele tem uma cor avermelhada. Isso também depende da poluição que está presente no ar. Só que a professora vai contar uma coisa para vocês. O Sol, ele tem essas 7 cores. Mas vocês sabiam que se um astronauta olhar o Sol lá do espaço, adivinha que cor que ele vai ver? Ele vai ver o Sol branco. Olhem só que interessante. Então o Sol, na verdade, se ele for olhado do espaço, ele é branco. Mas como nós estamos aqui na Terra, nós podemos ver ele amarelado ou avermelhado, como a professora colocou. A mistura dessas luzes, dessas 7 cores, ela dá origem ao branco. Nós não estamos falando em tinta. Se a professora pegar tinta amarela, vermelha, lilás, azul e misturar tudo, não vai dar o branco, porque nós falamos de luzes. Então, as luzes, quando elas se misturam, o resultado é o branco, ok? Então, nós já aprendemos hoje que o Sol, na verdade, ele é branco e ele possui 7 cores. Vejam que interessante. Agora, o Sol, ele também exerce uma influência muito grande no nosso dia a dia. Vocês sabiam que por meio do planetário, nós podemos aprender sobre as estações do ano. Então, o Sol, a luz do Sol, ela influencia diretamente as estações do ano. Então, vocês lembram que a Terra, ela faz um movimento de rotação, que é esse movimento que ela faz em torno dela mesma.
Lembram? E também a Terra realiza outro movimento, que é o de translação. É aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento que ela está fazendo em torno do Sol, ele dura 1 ano. Esse movimento que ela está fazendo de translação, ela ajuda a nós termos as estações do ano, que pode ser o inverno, pode ser primavera, pode ser o verão e pode ser o outono. Essas 4 estações do ano, elas estão diretamente relacionadas com a intensidade da luz do Sol, né? Então, olha só, por que tem as estações do ano também? É devido a Terra, ao eixo que ela tem, porque a Terra ela é inclinada, ela possui um eixo de inclinação. Então, a partir do momento que ela tem um eixo que ela é inclinada, ela dá origem às estações do ano. E quais são as estações do ano, vocês sabem? Quais? Ah, primavera, verão, inverno que nós estamos e outono. A professora selecionou ali uma imagem. Então, nós temos aqui. Qual seria a estação do ano aqui? Vamos tentar identificar? Inverno, que é a estação que nós estamos, que é frio, os dias são mais curtos. Aqui nós temos o verão, onde os dias são mais longos. O outono, que é a estação que está anunciando que o inverno vai chegar. E a primavera, que é a estação das flores. Então, as estações do ano, elas estão diretamente relacionadas com o Sol. Se nós vemos aqui, a professora fez essa representação. Então, o Sol, ele influencia diretamente a vida de todas as pessoas. Das plantas, porque a luz do Sol faz com que as plantas realizem o processo de fotossíntese e produzam o próprio alimento. Também o Sol ele está diretamente relacionado com as atividades. Atividades das pessoas, o que as pessoas fazem durante o dia, os animais que saem para caçar, né? Ele está diretamente relacionado aos ambientes aquáticos, ele aquece a água, que faz com que a água vire chuva, como a gente viu na aula do ciclo hidrológico. Agora, a professora vai mostrar para vocês ali algumas imagens. Qual seria, então, o que a gente vai descobrir? Será que existe uma relação entre as plantas, animais, as pessoas e o Sol? Será que existe uma relação? Vamos ver? As plantas. O que as plantas têm a ver com o Sol? Na verdade, se não existisse o Sol, as plantas não produziriam o próprio alimento, porque as plantas, elas precisam da luz do Sol para realizar o processo de fotossíntese, que é produzir o seu próprio alimento. A próxima imagem. Ah, os animais. Os animais, no dia a dia, quando eles saem para caçar, eles saem geralmente no período diurno. Mas claro que existem animais que são noturnos e fazem a sua caça também. Mas os animais também precisam da luz do Sol. E as pessoas? Será que nós precisamos da luz do Sol? Sim! Muitas das atividades que nós realizamos é no dia a dia. Nós saímos para comprar, nós saímos para ir ao mercado. Claro que agora é um momento de distanciamento social. Quando a gente fala em sol, a gente vai pensar muitas vezes em ir para a praia, ir para a piscina, tomar um sorvete, ir na pracinha brincar, mas agora não é o momento. Não é o momento dessas atividades, que são geralmente feitas com o sol. Mas as pessoas, a maioria delas, realiza suas atividades diurnas. Mas tem pais também e pessoas da família que trabalham à noite, né? Então, nem sempre a gente faz as atividades, as pessoas trabalham no período diurno, o período noturno também. Agora, nós vamos fazer o seguinte. O que nós fazemos com o sol? Vocês sabem? O que dá pra gente fazer com o sol? A professora já deu algumas pistas. Ir para a piscina, mas nós não podemos agora. E está frio também, né? Não podemos ir para a praia, também porque está frio e porque não é o momento. Mas, o que é possível fazer quando tem sol? Sim, é possível secar a roupa do varal, é possível limpar a casa. O que mais?
Ah, aqui também, ó, é possível fazer plantações. Na aula passada de Jogue Sementes, nós fizemos uma plantação. E aqui também, os agricultores, eles precisam da luz do sol para que eles possam plantar. E aqui dá para você ver que essa agricultora, ela está usando boné para se proteger do sol também. Porque o sol, além de ele ter os benefícios, ele tem os seus prejuízos. Ele pode ser bom, como ele pode ser ruim. Existe uma vitamina que se chama vitamina do sol, e é a vitamina D. A vitamina D, nós podemos adquirir em contato com o sol. Então, a gente recomenda que as pessoas, todos os dias, elas tomem sol de 15 a 20 minutos, sem protetor solar. Ai, professora, mas o dia todo? Não, o dia todo não. Eu tenho um horário que eu posso permanecer em exposição do sol. Eu posso ficar até as 10 da manhã tomando sol e depois das 4 horas da tarde. Não sendo esse horário, não é recomendado. Aí eu vou ter que usar protetor solar, porque o sol, ele também tem muitos perigos. Ele é bom para a nossa saúde, mas ele também pode ser maléfico, ele pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Então, vamos ver algumas dicas de como nós podemos nos proteger do sol para termos saúde também. Vamos lá. Eu tenho que usar protetor solar sempre que possível, tá? Beber bastante água para repor o líquido, porque se eu estou muito tempo em exposição ao sol, eu preciso tomar bastante água. Tomar sol, como a professora falou, eu não vou ficar o dia todo no sol. Eu preciso tomar sol em horários específicos. Até as 10, ok. Depois das 4, ok. Antes, não. Usar chapéu ou boné, como aquela agricultora estava usando, né, para se proteger do sol. Não olhar diretamente para o sol, nem mesmo com óculos de sol. Então, muitas pessoas utilizam óculos escuro para se proteger. Mas não é porque eu estou com óculos escuro que eu vou olhar diretamente na luz do sol. E não ficar muito tempo exposto ao sol, porque pode causar queimaduras, insolação e até mesmo câncer de pele. Então, como a professora falou, o sol não somente traz benefícios, ele pode trazer prejuízos. Vamos ver aqui os perigos do sol que a professora preparou? Olhem os malefícios do sol. Estão vendo esse bonequinho? Todo vermelhinho. Sinal que ele ficou um tempo que não era propício para ficar exposto ao sol. Pode não ter passado o protetor solar e ficou muito queimado. Quem fica exposto ao sol sem tomar os devidos cuidados pode ter manchas na pele, como vocês podem ver aqui, também chamado de melasma. Ficam essas manchas na pele da pessoa. Queimaduras, igual aquele bonequinho nosso. Quantas vezes as pessoas ficam assim, todas vermelhas, porque ficaram expostas ao sol? Daí fica dolorida, não pode muitas vezes deitar porque fica incomodando. E isso pode levar a uma insolação. A pessoa pode ficar doente, ter febre e parar num hospital por ter ficado muito tempo em exposição ao sol. E o pterígio? Pterígio é essa chamada de carne do olho. É tipo essa membrana aqui que faz no olho da pessoa e ela quase atinge a íris. Então, as pessoas que ficam expostas ao sol podem adquirir o pterígio. Aí vai ter que usar colírio e muitas vezes tem que fazer cirurgia para a retirada dessa pelezinha. Vejam só quantos malefícios o sol pode nos trazer. Além de prejuízos, ele também, lógico, também traz benefícios. E hoje, qual vai ser a nossa experiência? Hoje teremos uma experiência muito bacana também. A professora vai fazer uma experiência e eu quero que vocês pesquisem, porque lembram que a professora falou que a nossa aula de hoje teria a ver com investigação? Então, a professora quer que vocês pesquisem a palavrinha fototropismo. Fototropismo. É isso que nós vamos fazer hoje. A professora não vai contar o que é, porque eu preciso fazer a experiência para que vocês descubram. O que eu vou precisar para essa experiência? Então, eu vou precisar de uma caixa de sapato, eu vou precisar de feijões, um copinho, que pode ser de iogurte, a professora furou esse copinho, e eu vou precisar de terra. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pedir para a mamãe para que ela faça uma abertura
na caixa. Aí eu vou pegar o meu potinho, vou colocar terra. Não vou encher muito. E eu vou colocar feijões. Então, vocês podem pegar um pouquinho de feijão. Depende de quantos feijões vocês querem. Claro que eu não posso colocar muitos feijões. E eu vou tampar novamente. Essa terra que a professora usou, ela tá bem fofinha, então a professora não vai molhar. Hoje eu não vou molhar. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa caixa, eu vou abri-la, eu vou colocar esse potinho aqui dentro, desta forma. Quem quiser pode colocar um durex aqui no fundo para que o potinho fique mais firme e não fique balançando. Eu vou fechar essa caixa e eu vou lacrar, eu vou passar uma fita aqui. Posso colocar uma fita, um durex, para que tampe essa caixa. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou molhar esses feijões que estão dentro da caixa, não diariamente. Hoje a professora não molhou, por quê? Porque a terra que a professora trouxe está úmida. Mas amanhã, ou eu vou esperar alguns dias, eu vou abrir a minha caixa e vou molhar um pouquinho, colocar um pouquinho de água e vou colocar ela no mesmo lugarzinho que ela está. E vou fechar. E vou deixar para observar o que vai acontecer. Na próxima aula com a professora, nós vamos ver o que vai acontecer e vamos descobrir o que é fototropismo. Mas como vocês são cientistas e eu acredito que vocês já vão pesquisar antes, certeza que na próxima aula, quando a professora mostrar a experiência, vocês já vão dizer o que é. Porque o sol vai estar diretamente relacionado com essa experiência. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa hipótese? Quais foram as hipóteses que vocês me mandaram hoje? Então, quando a professora falou do sol, vocês falaram que luz. Exatamente, o sol, ele emite luz. E deu para ver que as 7 luzes que ele emite, nós só podemos visualizar o vermelho e o amarelo. E descobrimos que ele é branco se nós olharmos lá de cima como os astronautas. Calor, sim, o sol ele emite calor. Né? Ele emite calor, ele auxilia no processo de produção de alimento das plantas. Que mais? Tem a ver com temperatura? Sim, deu para ver também as estações do ano, que estão diretamente relacionadas com a intensidade da luz do sol. Que mais? Queimaduras? Ah, exatamente. Vimos o bonequinho todo queimadinho de vermelho, porque o sol, se nós ficarmos expostos num horário que não é o permitido, né? O que acontece? Vai ter queimaduras, além de outras doenças que a professora mostrou. Faz bem para a saúde? Sim. Se eu ficar no sol, como a professora falou, de 15 a 20 minutos, a vitamina D vai ser ativada, que é uma vitamina muito importante para os nossos ossos. Mas ele também pode fazer mal à nossa saúde. Viram também as manchas, o pterígio e as queimaduras? Então, o sol, ele não só é benéfico, como ele é maléfico também. Traz pontos positivos, quanto pontos negativos também. E agora, qual era o nosso objetivo da aula? Identificar a importância do sol para a vida na Terra? Sim, nós vimos que o sol, ele é muito importante. E o sol, como nós vimos no nosso experimento, como nós vimos aqui na nossa representação, o sol influencia diretamente a vida das pessoas, ele faz com que as plantas produzam um alimento, ele faz com que a água dos rios seja aquecida e dê origem às chuvas também. Então vejam que bacana. E agora, que nós já vimos o nosso objetivo, nós estamos chegando à nossa despedida. Então, chegamos no final da nossa aula, mais uma aula de Ciências da Natureza. Agradecemos por você ter ficado e participado dessa nossa aula. E na próxima aula, a gente vai descobrir o que vai acontecer com a nossa experiência. Um beijo e até mais! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora,
Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, eu sou Natalice e eu tô viajando pelo espaço. Sabe aquele planeta azul? É o planeta Terra, onde que nós moramos. 1, 2, 3, já!